Olá pessoal, como vamos entrar agora na parte dos equipamentos, manuseio dos equipamentos para fazer os trabalhos, vamos aproveitar neste momento fazer uma recapitulação dos procedimentos dos trabalhos topográficos. Mas neste momento vamos fazer então a recapitulação para um levantamento topográfico. Conforme já vimos anteriormente na introdução do nosso curso, né, é sempre essencial, primeiro, estamos em gabinetes, checarmos se temos todo o equipamento e seus acessórios já organizados para podermos então ir para o campo. Portanto, é sempre verificar na caixa se as baterias estão no lugar, ok? Se o carregador está no lugar, ok? Se o tripé está aí conforme para ser levado, né? Termos o bastão, o prisma, né? Fazermos uma checklist, é bom sempre, para podermos então seguir para o campo. Após isto, né? Vamos então de viagem para irmos em campo. Em campo, né, primeiro temos que verificar o que é que nós pretendemos levantar. Lógico, vamos fazer um levantamento topográfico de uma determinada zona. Aí, né, selecionamos os pontos que nós vamos utilizar, né, de estação e o ponto de orientação. Isso quer dizer que temos que ter, a princípio, né, quando estamos a trabalhar com teodolito, temos que ter no mínimo já 2 pontos para dar o arranque ao trabalho, que primeiro é o ponto de estação e o segundo ponto de orientação. No ponto de estação, nós vamos estacionar o aparelho, conforme vimos, né? Para tal, primeiro, metemos o tripé, né? Nivelamos bem o tripé. Depois disso, pegamos o aparelho, tiramos da caixa e fixamos no tripé. Depois fixar o aparelho no tripé, podemos já ligar o equipamento e acionar, pedir que ele ligue o prumo laser. Depois de ligar o prumo laser, vamos então procurar centralizar o laser no ponto de estação. Este mesmo ponto, né, que é um dos marcos para o levantamento topográfico, tem que ter já as suas coordenadas. Ou podemos levantar as coordenadas com o receptor GPS ou então com um GPS de navegação, ok? E o outro ponto, que será o ponto de orientação, também temos que ter as suas coordenadas. Ou vamos trabalhar com coordenadas arbitrárias. Depois, então, de ligarmos o laser do equipamento e centralizarmos, né, vamos dar entrada dos dados que o equipamento nos pedir. E um dos dados que ele vai solicitar no ponto de estação são as coordenadas desse mesmo ponto, né, coordenadas norte, este e a cota. Ele também, o equipamento no ponto de estação, vai nos pedir a altura do aparelho, ok? Vai nos pedir também, então, a altura do bastão, a altura do prisma, ok? Vamos dar entrada destes todos os dados. Após darmos entrada desses dados, ele está já todo niveladinho, ok? Vamos então orientar o aparelho. Orientar o aparelho eu como operador estacionado no ponto de estação com o equipamento já todo nivelado, ok? E o auxiliar vai para o outro lado, né? Para poder então com o bastão e o prisma já bem posicionado e a altura já bem definida, fica lá então naquele ponto e eu tenho então que visar o ponto, né? Porque o aparelho vai me pedir para visar o ponto, vou ter que visar aquele ponto e pedir que ele faça a medição e oriente, né? Ou faça o set, né? Ou a orientação do próprio equipamento. Após isto, o equipamento vai me dizer então que a orientação foi feita e vai me pedir ou me perguntar se está conforme, de acordo aos erros que ele me apresentar. Se eu aceitar aqueles erros e depois de aceitar, então estou assim em condições de começar a fazer o levantamento topográfico. Fazer o levantamento topográfico já com o aparelho estacionado e orientado, né, por exemplo, se nós vamos levantar uma casa que tem 4 vértices e ele é regular, ok? Vamos dar entrada do código do elemento que vamos levantar, por exemplo, vamos escrever casa, ok? E o auxiliar vai então num dos vértices da casa. Ele vai lá naquele vértice, eu faço a medição e o aparelho vai gravar então, né? Ou peço para gravar os dados daquela medição. O auxiliar pode ir num segundo vértice da mesma casa, faço novamente a medição para poder então armazenar também estes dados. E vai no último vértice, no caso estamos a falar de uma figura regular ou de uma residência que tem uma configuração regular, ok? Um quadrado ou um retângulo, ok? Vamos medir então este
terceiro e último ponto e será então armazenado. E posso dar prosseguimento depois, levantar os outros elementos. Basta ir alterando o código, ok? Ou a descrição de cada elemento, né, que eu vou medir, ok? E antes de medir, dou entrada desta mesma descrição, viso o ponto e faço então a medição a partir do equipamento, ok? Então estamos assim preparados, né, com essa nossa recapitulação e vamos então ver como é que funciona utilizando o equipamento. Muito obrigado e até a próxima.